O senador Marcos Rogério, em vídeo, manifestou-se sobre o voto do ministro Gilmar Mendes na ação que discute se governadores e prefeitos podem suprimir o direito ao culto. O senador disse: "Fiquei particularmente chocado com a falta de sensibilidade, respeito e conhecimento de como funcionam as igrejas por parte do ministro Gilmar Mendes. Com todo respeito, um voto que ofende a fé das pessoas." O senador questionou os motivos dos ministros, perguntando: por que votam contra as pessoas estarem na presença de Deus justamente quando elas mais precisam? Assim está. Ontem o STF, Supremo Tribunal Federal, iniciou o julgamento acerca do fechamento das igrejas em razão da Covid-19. O ministro Gilmar Mendes votou contra a liberação das celebrações religiosas presenciais. Fiquei particularmente chocado com a falta de sensibilidade, respeito e conhecimento de como funcionam as igrejas por parte do ministro Gilmar Mendes, que, aliás, foi meu professor de mestrado. Com todo respeito, um voto que ofende a fé das pessoas. Eu vou ler aqui uma parte do voto do ministro Gilmar. Os riscos de contaminação decorrentes de atividades religiosas coletivas são superiores ao de outras atividades econômicas, mesmo aquelas realizadas em ambientes fechados. Fecha aspas. Sério, ministro? Quem disse isso? A evidência disso, onde está? O achismo não representa resposta científica ou estatística. Ou seja, para o ministro ir a um escritório fechado, ao supermercado ou sair para trabalhar de ônibus é menos arriscado do que ir ao culto ou à missa, mesmo que a celebração seja segura e outras atividades não. Será que isso faz sentido? Por que vota para proibir as pessoas de cultuarem, rezarem e estarem na presença de Deus justamente quando elas mais precisam? Eu tenho acompanhado os protocolos sanitários nos templos religiosos no meu estado de Rondônia. E é o que acontece, obviamente, em todo o Brasil. Ao longo dessa pandemia, eu já visitei vários templos e posso garantir que em cada um deles encontrei um verdadeiro exemplo de higiene, organização, segurança e respeito à vida de cada um dos fiéis. Os templos religiosos seguem todos os critérios estabelecidos pelas autoridades públicas de saúde, como a limitação do número de pessoas, o distanciamento entre os bancos, distanciamento social, diferente do que vejo, por exemplo, em grandes supermercados, onde não há como controlar quem está andando e comprando internamente. Quer saber de uma coisa? Quem foi ao culto da Páscoa no último domingo, viu logo na entrada do templo um voluntário com álcool em gel e, em muitos templos, um termômetro para medir a temperatura das pessoas. Durante toda a celebração, todos os fiéis de máscara. Eu e milhões de brasileiros sabemos que a prática religiosa não irá agravar a crise da saúde na pandemia. Pelo contrário, o contato com Deus, a busca de Deus, a fé, irá ajudar as pessoas, todos nós, a atravessar esse período tão tormentoso. E outra, ninguém é obrigado a ir à igreja. Vai quem quer e se sente seguro. Por isso, reitero, não cabe ao Supremo Tribunal Federal mandar ou autorizar que fechem as igrejas. O funcionamento das igrejas é uma garantia constitucional. Não se trata de funcionar de qualquer maneira, mas sim obedecendo os protocolos de segurança sanitária, repito. A vacina é importante e estamos trabalhando para garantir a todos. Os cuidados sanitários também são importantes. O tratamento, mas a nossa fé em Deus, nossa busca em Deus é fundamental. É dele que vem o nosso verdadeiro socorro. Eu apoio totalmente a abertura segura das igrejas, de todos os credos, e vou continuar trabalhando para que os fiéis em Rondônia e em todo o Brasil continuem podendo viver e servir a Deus livremente. Que Deus abençoe você, Deus abençoe Rondônia e o Brasil.
Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram: senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. Senhora Presidente, Embaixadora Nazat Chamin, Senhora Alta Comissária, membros do Conselho de Direitos Humanos, senhoras e senhores, tenho a satisfação de dirigir-me a todos nesta 46ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, ao lado de minha querida colega, a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Brasil valoriza este Conselho como espaço indispensável, onde nações soberanas podem debater as questões mais urgentes que afetam os direitos humanos no mundo. Acreditamos que o Conselho enfrenta hoje alguns dos desafios mais sérios desde sua criação.
As bases do direito internacional dos direitos humanos foram assentadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que definiu claramente as liberdades fundamentais como elemento determinante da dignidade de todas as pessoas. No entanto, as liberdades fundamentais são hoje ameaçadas por desafios crescentes, e a crise da Covid apenas contribuiu para exacerbar essas tendências. Sociedades inteiras estão se habituando à ideia de que é preciso sacrificar a liberdade em nome da saúde. Não critico as medidas de lockdown ou semelhantes que tantos países aplicam, mas não se pode aceitar um lockdown do espírito humano, o qual depende fundamentalmente da liberdade e dos direitos humanos para exercer-se em sua plenitude. Assim, reafirmamos nossa determinação de, em conjunto com todas as nações, trabalharmos por uma ordem internacional que honre os padrões estabelecidos na Declaração Universal e em outros tratados internacionais de direitos humanos diante dos desafios do presente. E o grande desafio de hoje é aquilo que chamo de tecnototalitarismo. Do bloqueio de plataformas e sites até o controle de conteúdos e informações, das medidas judiciais e leis que criminalizam atividades online até o emprego abusivo ou equivocado de algoritmos, a maré crescente de controle da internet por diferentes atores, movidos por objetivos econômicos ou ideológicos, precisa ser detida. As tecnologias de informação e comunicação trouxeram-nos a promessa de novas plataformas para a liberdade de expressão, de acesso mais fácil e amplo à informação. Mas essas tecnologias têm sido cada vez mais submetidas à censura, à vigilância e à criação de mecanismos de controle social. Qualquer tecnologia traz um potencial de libertação, criatividade e bem-estar, e ao mesmo tempo traz também um potencial destrutivo. Ao longo de toda a aventura humana, desde a descoberta do fogo até a energia nuclear, o desafio de cada época foi sempre o de incorporar as novas tecnologias em favor do bem da humanidade. O século XXI é o século da tecnologia da informação e da inteligência artificial, e nossa tarefa é garantir que essas tecnologias sirvam para libertar e engrandecer o ser humano a partir da sua dignidade intrínseca e não para submetê-lo ou apequená-lo, transformando cada homem e cada mulher numa simples coleção de dados a serem explorados. Está em nossas mãos garantir que a tecnologia trabalhe a favor e não contra os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito. Com espírito de abertura e diálogo, o Brasil conclama todos a discutir com urgência e profundidade o tema da liberdade de expressão diante das novas tecnologias. Uma discussão que talvez venha a ser lembrada pelas gerações futuras como o grande debate do nosso tempo. E convida a estabelecer instrumentos para garantir que, mais uma vez, a humanidade seja capaz de realizar um salto tecnológico sem cair no abismo da autodestruição.